Fernanda Alves para falar sobre isso. E aí, Fernanda, muito boa tarde para você, tudo bem? Fernanda Alves. Oi, André, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo. Muitas novidades no Fortaleza. A primeira delas é sobre saídas. Zé Wellison, que já está aí próximo do acerto com a equipe do Remo. O volante, que já está no Fortaleza desde 2022, no ano passado teve negociações avançadas com o Vitória, teve um momento também em que o Atlético Paranaense teve interesse no atleta, mas ele negou a negociação. E agora, com o Remo, a situação é que ele deixe o Fortaleza e siga para a equipe que vai disputar a Série A neste ano. No Fortaleza, ele já fez 171 jogos, 6 gols e 9 assistências. E o ano de 2025 para ele foi bem conturbado, já que houve um momento em que ele deixou de entrar em campo. A última vez foi no dia 19 de agosto de 2025. Foi ali colocado entre a lista dos atletas que estavam suspensos do Fortaleza na época do Renato Paiva. Chega Martim Palermo, reintegra o atleta, mas ele não volta a entrar em campo. E agora, depois desse momento polêmico e conturbado na carreira do Zé Wellison dentro do Tricolor de Aço, ele vai seguir novos rumos. André. Zé Wellison de saída, WB. Olha, interessante que com relação a Zé Wellison, foi um momento conturbado até do Fortaleza em que as coisas não foram bem feitas, não. O Zé Wellison estava negociado, sabia, né? Me parece com o Vitória. Com o Vitória. Estava com o Vitória. Aí, de repente, o treinador da época, o Vojvoda, disse, pô, vocês vão negociar o jogador e eu fico sem um volante. Sim, mas é uma oportunidade assim, assado. Sim, mas como é que eu fico? Eu fico sem um jogador para tarefa e tal, cada coisa. A Fortaleza deixou de fazer o negócio. E ele jogou mal. Foi. E passou a não fazer parte de nenhum plano do time do Foi Fortaleza. no dia que o Fortaleza perdeu por 5-0 para o Flamengo, Pronto. lá no Maracanã. Pronto. Ele terminou deitado no chão. Deitado no chão. E Quer dizer, entregando gol. ali ele já devia ter sido negociado. Ele não deveria ter ido nem para aquele jogo. Mas aí foi um momento em que as coisas estavam confusas no time do Fortaleza. Até na cabeça do próprio Vojvoda. Então o Vojvoda foi quem decidiu. Não, ele vai ficar, eu preciso. Eu não tenho outro jogador para função e tal. Tentaram convencer, ele disse, não, mas eu quero o jogador. Foi ruim para o Fortaleza e pior para o jogador. O negócio era para ter sido feito realmente um desgaste maior. Passou aí por todo esse processo, né, de sofrimento. Não teve mais oportunidade. Não voltou a ser aquele jogador importante no meio campo do time do Fortaleza. E ele o foi por muito tempo. Jogador importante pela capacidade de combate, pelas finalizações de longa distância. E de repente essa arma que fez parte de uma das boas formações do meio-campo tricolor, praticamente acabou-se, né? Findou a sua missa no time do Fortaleza. Essa é uma boa notícia, tá? A saída do Zé é uma boa notícia. Esse ano dele foi ruim. Diga lá, Alexandre. Mas eu quero saber o seguinte, o Fortaleza está comendo alguma graninha com isso? Porque o Fortaleza sempre leva em consideração, para justificar que tem saída para esse momento difícil, depois da queda, o Fortaleza afirmou, e todo mundo ouviu isso, e outras pessoas já falaram a respeito disso, eu estou só repetindo. Fortaleza tem ativos. Eu até indaguei um parceiro meu, Estão mas vencidos. que ativos? Estão vencidos. Que ativos? Né? O Breno era um ativo. Né? Se você pega, por exemplo, um Sacha, que foi desejado pelo futebol paranaense, é um ativo. O time pode até ganhar com sua saída. Bareiro é um ativo. O jogador extrema-direita, o Herrera, é um ativo. Sim. Fora esses, tem muita gente do Fortaleza que não é ativo no momento de fazer negócio. Não é? Então, o Fortaleza vai ganhar o quê? Quer dizer, me parece que é mais, digamos, uma saída que não deve render nada para o Fortaleza. Ou eu estou errado? Me diga alguma coisa, Fernanda Alves. Então, sobre a questão de receber, se é venda, a gente ainda não tem essa informação, mas a negociação tem acontecido entre o staff do atleta e o Remo. E o Remo, pronto, é isso aí. Do Fortaleza. Aí tem o outro lado da questão. A me argumentar o seguinte, o Will pode não ganhar dinheiro na transação, mas se livra de um ordenado alto. Eu digo, se já é uma medida econômica, eu concordo. Mas não é a ideal. Não é a ideal. Assim, o WB, ano passado, o Fortaleza, né, naquela briga política que existiu entre o Girão e o Paes,
eles acabaram falando de um número, né? 100 milhões. Fortaleza tem uma dívida de 100 milhões. Foi isso que o então senador da República falou sobre o clube. Eduardo Girão disse que o Fortaleza tinha uma dívida de 100 milhões. Naquela oportunidade, né, essa situação se tornou pública, a gente foi buscar a SAF e a SAF nos confirmou essa dívida. Sim. Então, naquele momento, em outubro, né, setembro, já se tinha informação de que essa dívida existia. E o Fortaleza realmente utilizou-se do discurso, como ele fez em diversos momentos da vida dele, para dizer que pagando, os ativos seriam vendidos e essa dívida deixaria de existir. Mas até aqui, das 9 saídas que o Fortaleza promoveu, só o Breno foi vendido, né? As saídas estão sendo realmente por essa ótica que você está pontuando. Só a saída do salário, porque se obriga a cortar o salário. Mas aí você alivia em um ponto, mas você não resolve Entendi. o grosso valor da financeiro. questão. É. Então o problema ele persiste. No fim das contas, a verdade é essa, né? A situação do Fortaleza é muito problemática. É hora de rezar. O relógio marcou. Era pra gente tocar a sanfona pra ele ali, ó. Agora. Exatamente. Porque quando a gente tá falando, ele não toca a sanfona. É. Aí a gente deveria ter Sanfona tocado a sanfona ali pra Pra ele. você, como Pro punição, padre. hein? Como punição. É, meu amigo, Uma chamada porque de atenção. o relógio marcou e a sanfona tocou. Padre Todos Cícero os Romão dias, Batista. às 18 horas, Padre Cícero Romão Batista. Você sabia que o prefeito Mauro Sampaio, o maior prefeito que Juazeiro teve tudo depois do Padre Cícero, quando ele assumiu o cargo de prefeito, ele queria fazer um busto do Padre Cícero. E aí um jornalista, que já se foi, Aldemir Sobreira, disse para ele: Mauro, você tem que marcar sua presença na prefeitura para uma construção de repercussão. Você tem que fazer realmente uma grande estátua do Padre Cícero na Serra do Horto. Rapaz, que conselho. E foi isso que aconteceu. E o Mauro acabou, na sua gestão, fazendo o maior símbolo que Juazeiro exporta para todo mundo, que é a estátua do Padre Cícero Romão Batista. E o tempo todo, na medida que o tempo passa, mais ou menos visitam Juazeiro, levados pela fé religiosa do Padre Cícero, pela reverência a esse grande homem. Grande líder. É um líder religioso, é um líder social, econômico, uma grande figura do nosso estado do Ceará e o padroeiro, o patrono do Jogada Segundo Tempo. É por isso que todos os dias, às 18 horas, nós fazemos essa conexão com o Juazeiro, com o Cariri, com todo o interior do estado do Ceará. 18 horas, onde o verbo se fez carne E habitou entre nós. Ô, imagem, viu, padre? Mas, Alexandre, você ia dizendo que a saída do Zé Welles... Como é que é? Silvino Neves está Hoje é aniversariando aniversário de Silvino Neves. Grande Silvino Grande Neves. Silvino Neves. Um abraço pra ele, ó. Vai estar mais tarde aqui com o Clube do Brega. Vai estar mais tarde. Esse eu conheço, as suas origens. Missão Velhense. Missão Velhense. Missão Velhense. Começou por lá, Rádio Iracema. Programa sertanejo, com versos, com muita poesia. Destacou-se e foi exatamente pouco tempo que eu cheguei aqui a Fortaleza, ele foi contratado na época pela Rádio Uirapuru. Foi trazido pela ausência do Guajará Cialdini, que era um grande nome, e aí a emissora teve que contratar um nome à altura, e veio Silvino Neves. O Silvino é versátil, ele faz programa sertanejo, ele é poeta também, é compositor, e ele faz também programa de brega, né? Que é uma das suas marcas, de música brega, de música popular. Realmente um grande valor do rádio, mais um valor que veio do Cariri para fazer sucesso na capital. Um abraçaço ao Silvino Neves. Grande Carregando nome do sempre a nosso audiência, rádio. né? Sempre carregando a audiência. Outro que... Não, vocês estão de brincadeira comigo. Calma, cara, calma. Não, é mentira dele. É mentira Cara dele. dele. Não é aniversário dele, não. Vocês estão... Voivoda é hoje. Aniversário do Voivoda hoje também, né? Do argentino Juan Será Pablo que é? Voivoda. É É hoje. E eu sei que ele está ouvindo esse programa. Que o Voivoda, um Santos, abraço para você, hein? acho que o Santos já fez coisas 13 lá de pra ele. janeiro de 1975. 51 anos está completando o profe Nosso Voivoda. Voivoda que escapou numa boa, viu, meu amigo? Mas você, Alexandre, ia dizendo que a saída do Zé Wellison é uma boa pro Fortaleza. Por quê? Porque ninguém aguenta mais. A verdade é essa. Ele se tornou persona não grata. E o desgaste junto à imagem dele, junto ao clube, foi ruim para todos. Esse foi um dos maiores erros do Voivoda.
O Vojvoda, que dentro da sua passagem, né, o aniversariante do dia, fez muito ao futebol cearense e muito ao Fortaleza. Mas dentro das suas tomadas de decisões, como todos os homens, também erra. E a manutenção de Zé Wellison foi um grande erro dele. Porque Zé Wellison já não estava conseguindo contribuir. Tecnicamente falando, estava em um momento ruim. E ele acabou o expondo, colocando ele para enfrentar o melhor time do Brasil, o Flamengo. E ele foi muito mal naquela oportunidade. O placar foi muito elástico. Precisou o Papelinho ser anunciado depois e utilizar aquela célebre frase: tinha um jogador marcando com os olhos. Foi toda aquela confusão após isso. E ele acabou passando de profissional para profissional, comandante a comandante, porque depois de Vojvoda teve Renato Paiva e Palermo, a ser um atleta não utilizado. Então, esse ativo passou e foi vencido. O valor de mercado dele caiu. Ele era um atleta que sempre era questionado se estivesse em campo ou fora dele. Certamente, a trajetória do Zé poderia ter sido mudada se ele tivesse saído ali, porque o desgaste teria sido menor. O Fortaleza teria sido feito caixa e ele teria ido para onde ele gostaria de jogar. A gente até falou sobre isso há pouco, né, nos bastidores aqui. Não é só sobre o lado técnico, você também tem que ter prazer no que você está fazendo. E naquele momento não havia essa conexão, clube e atleta. Então, a manutenção dele, para mim, foi um erro do Vojvoda. E aí, dentro dessa ótica de problemas que Fortaleza teve ao longo da última temporada, em algum momento, André, o departamento de futebol, né, que tinha Marcelo Paes como principal nome, em algum momento o Fortaleza acabou concedendo poder demais a todos os seus treinadores, como se ele não tivesse poder de discernimento para dizer o que deveria acontecer. Eu lembro que Renato Paiva chega aqui, afasta 10 jogadores, um jogo, no outro ele é demitido. Um deles, o Zé Wellison. O Fortaleza, com o Renato Paiva, contratou um monte de jogador que ele pediu. E esses jogadores estão aí até hoje. Muitos nem jogam. O Kaique, cara. Eu nem lembrava que o Kaique tava no elenco. Ninguém nem lembrou. O Kaique lembrou. tava no banco contra o Ferroviário. André. Kaique, atacante, que veio do Botafogo. Sim. Nem lembrava. André, tá aí ainda? Ninguém nem lembra do Pablo Roberto. Pablo Roberto. Ele nem é opção. Nem agora com o Carpini foi a opção no início de temporada. São jogadores que estiveram dentro dessa seara. Outro erro do técnico Vojvoda, sabe qual foi? Qual? Foi após aquela derrota para o Cruzeiro, em que ele não concedeu entrevista coletiva, estava revoltado, falou, disse assim: não tenho nada a dizer, olhe para o campo e veja. Após transferiu todo o problema para os jogadores. E aí, foi uma espécie de acusação, né? E o que, olha, esses aí é que não fazem a parte que lhes cabe. Ele pegou e afastou o Paul Fernandes e o Diogo Barbosa. Naquela oportunidade, eles dois foram afastados. O Paul saiu do Fortaleza e o Diogo Barbosa não. Até chegar nesse momento em que ele foi capitão no último jogo. E acho que não só isso, né? Ele é reintegrado no jogo contra o Santos. Mas você sabe. São situações, WB, que fazem parte da ordem da gestão como um todo. Olha, no fim das contas, a saída do Zé é uma saída positiva. Porque o jogador precisa encontrar um caminho que ele é valorizado, o Fortaleza precisa liberar a sua folha salarial e encerra um desgaste que ele já tinha junto ao torcedor. Pois é, eu fico com a impressão que estou gastando tinta com uma coisa que já passou, que já não é mais interessante. Mas é inevitável muitas vezes falar sobre isso. Essas questões, a gente está falando da questão de um jogador, mas outras decisões do time do Fortaleza fizeram ou transformaram a situação naquilo que eu denominei de tempestade perfeita. Foi uma tempestade perfeita. Foi erro para todo gosto, ao gosto do freguês. Sim. Em todos os aspectos houve erro. Fortaleza ficou perdido. Fortaleza tinha um padrão de contratação. Isso eu já disse. Por isso que eu estou dizendo que eu estou gastando tinta remoendo coisas do passado, de um passado recente. Mas, como disse Nelson Rodrigues, nada mais antigo do que o passado recente. Eita. Impressionante, né? Bem, aí o padrão de exigência nas contratações, Fortaleza largou tudo isso. Você tem Benevenuto. Que contratação, que retorno. Mas deve estar saindo, né, Fernando? Sim, mas estou só dizendo. Não, estou só dizendo. Não, sim. Tudo bem, eu estou só dizendo. Uma grande prova de que foi um erro foi que ele nem jogou. Kaique, Benevenuto, não sei quem mais, Pablo Roberto, Zé Roberto, Erasmo Carlos, também, tudo nome de cantor. Nome de cantor teve demais. Então ficou uma coisa, sabe, a granel. É como se o Fortaleza perdesse, inteiramente se perdesse no caminho. O rumo, né? E não adianta mais. O que ocorreu
e todo mundo quis, né, pediu por um milagre. Nós até aqui falamos muito desse milagre, né, que quase se consumou, a verdade é essa. Por um jogo último, Fortaleza destruiu aquilo que ele tinha construído, nos deu a impressão que ia escapar, ia ser um negócio impressionante. Aquilo ali foi um grande momento, aquilo ali foi como um certo despertar, foi o que a gente chama de espasmo, ou o espasmo último. Mas, para o Fortaleza chegar à situação que chegou, foram muitos erros. Eles se juntaram. Não adianta você achar que foi só um fator. Sim. Quando a tempestade é perfeita, para onde você olha, você vê um furo. Por isso que a gente se deteve um pouco aqui no lugar, ou no jogador Zé Edson, mas é uma coisa que, na verdade, marcou esse Fortaleza do ano passado, que desintegrou-se e ninguém esperava por isso. Desmanchou. Mas, Fernanda, tem mais notícia aí do Fortaleza, né? Tanto de bastidores, como também a nível de elenco, de jogadores que estão despertando o interesse de outras equipes. Exato, André. Tem tem outros atletas despertando o interesse aí de equipes da Argentina. O caso do Mancuso. Estudiantes procurou o staff do atleta, demonstrando interesse, mas ele dá preferência a se manter no tricolor de aço. Inclusive, nós apuramos que o atleta aceitou uma redução de salário para se manter no Fortaleza e que o Estudiantes teria tentado esse contato com o tricolor de aço, que afirmou que só faria se fosse num formato de empréstimo ou à venda pelo valor de 3 milhões de dólares. E aí, dentro dessa negociação, o Estudiantes teria pedido uma redução nesse valor, que o Fortaleza não acatou. Mancuso dá preferência ao Fortaleza, então é algo que, mesmo com esse interesse, o caminho é que não aconteça. Estudiantes, que foi a equipe que justamente o Fortaleza comprou, o Eros Mancuso, ele jogou lá do ano de 2022 até o meio de 2024, vem para o Fortaleza e segue aí, iniciando a terceira temporada, vestindo a camisa do Leão do Pici. Você foi taxativo, Alexandre, ao dizer que a saída do Zé Wellison era uma boa. E a possível saída do Mancuso, independente de ser para o Estudiantes, o Racing também já mostrou interesse no jogador, outras equipes do futebol argentino o têm monitorado. É uma boa também a saída do Mancuso, ou esse daí valeria o esforço para manter no elenco para 2026? Quantos jogadores atuam pelo lado do Mancuso? No elenco hoje, atualmente, apenas o Mailton. Pronto, que quando foi utilizado, o Carpini colocou ele como uma segunda linha para ele ser um ponta pela direita, né? Ponto. Inclusive, ele foi o melhor jogador do Fortaleza. O mais incisivo, pelo menos, né? O jogo foi horrível do Fortaleza. O Ale jogou nada. Muito marasmo, muita falta de gosto ali pela partida, né? Uma cara realmente de início de temporada. Mas esse atleta, ele se demonstrou uma boa alternativa ofensiva. E aí ele até jogou em determinado momento junto ao Mancuso. Então, André, não é uma boa saída dele, não. Porque você não tem laterais, né? Eu acho que essa inclusive é uma boa dupla, né? Se eles dois permanecerem. O Mancuso e o outro atleta, o Mailton. Características similares, né? Características similares. A manutenção de um estilo de jogo, mesmo na necessidade de alternância, de alteração. A possibilidade do Brits, que segue no grupo, fazer esse lado, né? Se fez tanto esforço pelo Lucas Gasal, né, a ponto de perdoar a dívida, emprestar jogador para o Atlético Goianiense para a manutenção desse zagueiro, é porque alguém está dizendo que ele vai jogar muito esse ano. Então, talvez o Brits possa ser uma alternativa também do lado direito. Enfim, são alternativas. A grande questão aí é que você libera, ou você faz a saída de atletas que possuem um salário muito alto, ou então que eles têm uma relação muito já desgastada. No caso específico do Mancuso, acho que ele é uma boa opção para uma Série B do Campeonato Brasileiro para o lado direito. Bom, em primeiro lugar, o jogador quer ficar. Isso já é muito bom. O jogador quer ficar. Eu devo dizer que o Mancuso nunca foi um jogador de brilho intenso. Não foi. Houve um período até que se achava ele um jogador tecnicamente muito abaixo do que a dinâmica da posição exigia. E, na verdade, ele tem limitações. Agora, ele teve grandes momentos. Em determinados jogos, teve um jogo aí que eu dediquei uma crônica inteira a ele. Fiz como antigamente, o escolhi como meu personagem da semana. Um jogo em que ele começou a jogada e terminou a jogada e levantou o time do Fortaleza num desses resultados conseguidos com muita bravura e com muita discussão por parte dele. Mas ele é um jogador regular.
apenas regular. Mediano. Não chega a ser um grande, um extraordinário lateral. Faz falta, não? Hoje sim. Porque, veja, o Fortaleza, se ele tiver Mancuso, mantendo o Brits, com a chegada do Mailton. Cardona e do Gasal. Do Cardona. Do Cardona. Sim. E ainda esse jogador Gasal. Aí eu chego do lado esquerdo, aí fica ruim. Mas mantendo, né? Mantendo o que ele tem no sistema de meio campo, com Pierre. Começa com Pierre e com Sacha. E o terceiro homem de meio campo, aí você escolhe. Não é? Se ele tem Pochettino. O Pochettino. Pelo menos o por Pochettino, enquanto. por O enquanto. Pochettino é outro incógnito, tá, WB? Porque o salário dele também é muito alto. Pronto, aí é que está o problema. Esse aí é ativo. Parece o Corinthians andou, eu acho que até pro São Paulo andou São sondando, Paulo né? andou sondando. É. Mas o fato é que o time do Fortaleza, eu não sei se ele vai aguentar a onda, mas ele é aquele que pode manter, daqui a pouco ele pode formar uma equipe competente para voltar à Série A. Mas No o papel. mas o diabo é que ele tem alguns jogadores para vender. É o Herrera, não é? O Barreiro. Esse se apareceu, o próprio Pochettino. Eu acho que na atual circunstância, WB, ele não tá podendo escolher nada. A gente é que faz o debate aqui. Se tiver proposta, vai sair. Mas aí. Eu realmente, assim, olhando a situação atual do clube, eu não consigo ver ele com poder de barganha pra nada. O Fortaleza hoje, Alexandre... Ele se obriga a se colocar ali. A necessidade do Fortaleza é de... O primeiro objetivo do Fortaleza é de abrir espaço na folha salarial. Porque nós estamos aqui, meus amigos, no dia 13. Daqui a 2 dias é dia 15. Fortaleza vai dever Você já recebe por quinzena, né? metade do mês... queria que fosse a sua. Queria que fosse a sua. Mas eu não, senhor. os jogadores que o Fortaleza não conseguiu se livrar até agora, ele vai estar devendo salário. Se livrar é até chato, né? Dizer isso. Mas né? o termo é esse Não, mesmo. se livrar do dinheiro que paga. E dos caras isso que aí. vão-se embora. Não, eu tô dizendo. Mas, Mas por o exemplo, problema é o dinheiro que. o Lucero, a Fernanda vai já trazer informação sobre o Lucero, mas o Lucero até agora ele ainda não saiu. Então, quando der, depois de amanhã, o Fortaleza vai ter que pagar 300 mil reais aproximadamente, né, pro Lucero, que é 600 mil mais ou menos, né, que ele recebe. O Davidson vai ter que pagar metade. Fulano de tá metade. Martínez, não sei quem. Cada dia que o Fortaleza demora a alocar os seus jogadores em outros clubes, é salário que ele vai ter que pagar pros caras. Sim. E é mais difícil de você trazer. O torcedor deve estar se questionando. Por que não está contratando mais gente? Porque, meu amigo, o Fortaleza precisa diminuir milhões da sua folha salarial. Aí você vai trazer mais gente para aumentar a bola de neve, para onerar ainda mais a folha. Fica complicado, cara. Por isso que a necessidade clara e evidente do momento é de se livrar dos salários dos jogadores. Aí o que é que acontece? Ele não ganha em troca o dinheiro pela liberação dos jogadores. Por quê? Porque ele tá com a corda no pescoço. Os clubes e os jogadores, os empresários sabem disso. Então o Fortaleza está se submetendo a fazer negócios que nem sempre são vantajosos a ele, pela necessidade de sobrevivência. Mas além da necessidade, né, André? Por escolhas ruins Escolhas da temporada ruins. passada. Claro. Meu amigo, como é que você vai realocar e ainda receber dinheiro com a saída do Davis? De verdade. Não Como? tem, ninguém não vai, tem, não tem não há. mercado. No mercado alguém olha assim, rapaz, pense numa oportunidade pra mim, vou contratar. Muitos times, André, eles caem de divisão e eles conseguem vender. O Fortaleza está com dificuldade para vender porque ele comprou mal. Não foram bons negócios. O Papelinho esteve aqui no Jogada. O Papelinho falou, o Lucero tem um contrato aí longo, é um jogador velho, e eu não fui eu que fiz esse contrato com ele, não. Sim, mas também, peraí, né? Tô só Uma coisa, eu ponderando. tô dizendo, o Que oportunismo aí. Mas na época ninguém falava isso. Tô só ponderando, Não é? WB, Entendeu? que são contratos muito difíceis de serem Sei. sanados, como o próprio André está pontuando. Então não é tão simples assim você liberar o atleta, você conseguir uma venda. Então o melhor meio realmente é a liberação. Quando eu falo, nós debatemos sobre vender ou não, mas acho que o clube não tem condição de entrar nesse debate, é porque sinceramente eu não vejo a saída financeira do clube. Na verdade eu não consigo enxergar ainda nem as lideranças direito. Amanhã pode ser que a gente tenha um outro conselho. Olha, e outra coisa, 100 milhões, como se fosse a coisa pior do mundo. Sim, virou realmente uma grande dívida. O dinheiro não aguenta desaforo, não é? Agora, o Fortaleza ele foi obrigado a jogar alto. Claro que ele errou nas escolhas. Mas ele entrou
com o sarrafo lá em cima. Ele era um time cujas expectativas sobre ele eram sempre enormes. Ele teve que partir para algumas disputas por jogadores no mercado e se aproximando, sabe, de salários que nós nunca imaginamos para o futebol cearense. Mas que na época era isso mesmo. Ele não podia chegar para contratar jogador com R$10 na mão. Ele teve que se submeter na esperança de que ia dar certo, que ia se livrar do pior. O diabo foi a queda. Porque em futebol você faz previsões e ele, próprio futebol, se encarrega, sabe, de liquidar com essas previsões. Então, quando dizer, não, 100 milhões e tal, eu na época disse, não acho que é para o nível, né, de um time de primeira divisão que disputa e devendo acompanhar os demais em termos salariais e de investimento, não é grande coisa. É evidente que a gente não imaginava uma queda, né? Exato, porque quando cai, WB, quando você está na Série A e você imaginar, você tem, vou dar o exemplo do número que você citou. Você pega 100 milhões de reais de dívida. Quando você tem um faturamento, uma receita que é elevada, é um endividamento, você está na Série A, você pode ir para a Libertadores, para a Sul-Americana, você tem ali fontes de receita. Quando você está na Série B, meu amigo, seu faturamento vai lá para baixo. Isso aí. O Fortaleza, ele projeta um orçamento de 225 milhões para esse ano, sendo que, no mínimo, 61 milhões de reais em vendas. E ele projetou, na verdade, no máximo 74 milhões de reais. E tem 40 milhões também de empréstimo aí que ele vai pegar, ou seja, praticamente a metade do orçamento do Fortaleza vai ter que ser com venda de jogadores, que ele está contando que vai vender, e com o empréstimo aí que ele vai pegar. Então, olha aí de onde é que você vem. Você está contando com o ovo no fundo da galinha. Está contando que vai vender. Ou então que outros jogadores que não estão mais no clube, mas que o Fortaleza tem direitos econômicos, vão ser negociados e vão render também uma quantia que no final do ano vai bater essa meta. Eu acho difícil. É um valor muito elevado. Mas aí é o tal negócio. O problema existe. Você faz um orçamento, toma medidas para enxugar. É o primeiro passo. Não tem que ficar lamentando, sabe, o que aconteceu de ruim. Vamos fazer o seguinte... Mesmo porque se a gente estudar, não pela escola de Chicago, mas pela escola de Frankfurt, você vai encontrar algumas saídas econômicas.